em nome de Jesus. Bárbara, saudade de vocês, irmão. Nossa, faz tempo, né? Faz um tempinho que eu não apareço e hoje eu vou ficar assim, sem aparecer também. Boa noite, Fernanda. Boa noite. Deus é bom o tempo todo, né, irmã Vera, irmã Rita, Marcela, o Wander que chegou, fomos os primeiros o Wander hoje. Nossa, o Wander, a Cristiane foi um dos primeiros que chegou. Glória a Deus, né? Boa noite, Marinete. Boa noite. Fernanda, muito bom, Fernanda. Você está por aqui conosco. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Deus é muito bom, né, irmão? Sempre, o Senhor é muito bom. O Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida, tem feito maravilhas, e a gente vai só acrescentando um dia após o outro na presença dele e pedindo ao Senhor que ele venha suprir cada vez mais, né? Glória a Deus. Deixa eu achar mais aqui. Hoje eu estou aqui, meu irmão. Estou bem aqui, assim, mais cansadinha, mas eu estou aqui, gente. Glória a Deus para a gente se alegrar junto. Todos nós ouvindo esse testemunho, né? Dando glórias ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito do Senhor Jesus. Ele é sempre bom. Boa noite, Gabriela. Boa noite. Boa Glória, noite, pastora. Paz do Senhor para todos. Que Deus abençoe. glória. Boa noite. O Senhor é sempre bom. Pronto, irmã Claudia. Glória a Deus. Acabou de entrar a nossa irmã do testemunho da sala. E, Fernanda, que bom, Fernanda, que você tem acompanhado o canal, está impactado com cada testemunho, é, irmã? Glória. Que bom, viu? Que bom. Glória ao Senhor Jesus. É sempre bom. Está aí a nossa jovem que chegou para falar das maravilhas que o Senhor fez na vida dele. Tá? Abriu até a câmera. Tudo bom, minha irmã Cristiane? Está tudo bem? Glória a Deus. É isso mesmo, senhor. Vamos dando glória, Liguei né? o microfone, desculpa. Paz do Senhor a todas, boa noite. Graças a Deus. É que eu ainda fico meio perdida nesse negócio de tecnologia. Ah, verdade, irmã, verdade. Senhora Paz que do não é muito Senhor, irmã. fácil, né? Paz do Senhor, irmãs. Paz do Senhor, minha irmã, paz do Senhor. Gente, o Senhor é muito bom conosco, então vamos fazer uma leitura aqui da palavra, tá? E não vamos deixar, né, de fazer essa leitura, de acrescentar o Evangelho do Senhor na nossa vida. Lá em Evangelho não. Vamos ler lá em Isaías 43. Se você puder acompanhar, fazer a leitura, é bom. Fala em Isaías 43, a misericórdia do Senhor. Gente, é tão linda essa passagem, tão maravilhoso, nos lembrando, né, nos recordando quem somos, ao que viemos, independente dos vendavais, das lutas, das dificuldades que vai aparecendo no meio do caminho, mas o Senhor ele está sempre nos lembrando quem Ele é, das maravilhas que têm acontecido na nossa vida. Então, lá em Isaías 43, irmão, no versículo 24, vai dizer assim a palavra do Senhor: Não me compraste por dinheiro, cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados. Eu não me lembro. Ao início do verso 26 vai dizer assim, irmão, para isso, para a honra e a glória do Senhor. Desperta-me a memória. Amém.
Entremos juntos em juízo e apresenta as tuas razões para que possas justificar. Teu primeiro pai pecou, e os teus guias prevaricaram contra mim. Pelo que proclamarei os príncipes do santuário, e entregarei Jacó à destruição e Israel ao próprio. Recorda, Senhor, nos recorda quem tu és, a nossa vida completa, porque nós não somos comprados por qualquer coisa, somos comprados na cruz do sangue do Filho amado, do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Irmã Claudileia, faz essa oração para a gente. Abre esse momento. Paz do Senhor, irmãos. Estou aqui para louvar e engrandecer a Deus e agradecer, porque até aqui tem nos ajudado, né? Estamos chegando ao fim deste ano, pela glória e honra de Deus, e Deus ele não tem nos desamparado. E como diz a palavra que a pastora acabou de ler, procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões, para que eu te possa justificar. E só Deus que nos justifica, né? E não é errado, muitas das vezes, a gente lembrar a Deus das promessas que ele fez. Não que Deus esquece, mas a gente sempre falar com ele que está à espera do cumprimento dele nas nossas vidas. Soberano Deus Pai, diante do Senhor, venho louvar e engrandecer teu santo nome e agradecer a ti. Agradecer porque o Senhor é bom. Peço perdão pelas minhas falhas, minhas fraquezas, minhas transgressões, minhas iniquidades. Peço perdão pelos meus pensamentos e atitudes. Peço perdão se porventura nesse dia eu falei, pensei ou agi de tal forma que não te agradou. Pai, eu te peço em nome de Jesus, toma essa live nas tuas mãos. Toma teu primeiro lugar aqui, meu Pai. Que o que importa aqui não é a questão do testemunho, mas o que importa aqui é o Senhor ser engrandecido. O que importa aqui é a tua presença. O que importa aqui é que uma semente que a missionária falar, seja das palavras que falar, mas uma somente, entrar no coração nosso aqui e aí frutificar através do testemunho dela em nossos corações. Pai, eu te peço que o Senhor possa acampar teus anjos em volta da pastora Silva, em volta da missionária Cristiane, e que o Senhor possa guardá-las, meu Pai, proteger de todo mal, de toda retaliação, toda palavra de afronta, todo levante, toda calúnia, tudo que não provém do Senhor, que o Senhor acampe teus anjos e proteja. Meu Pai, eu te peço que o Senhor guarda cada um que aqui está presente, cada um que vai entrar, e que cada um possa, meu Pai, abrir o coração para receber de Ti o alimento dessa noite, abrir a mente para receber e ter entendimento, meu Pai. Que cada um possa sair daqui mais convicto, meu Pai, das promessas que o Senhor nos faz, mais convicto que o Senhor é Deus para cumprir. Ainda que o homem diga que não, ainda que a circunstância diga que não, meu Pai. Ainda que o mundo diga que não, mas é o Senhor que nos justifica, é o Senhor quem promete e é o Senhor quem cumpre. Mas que possamos, meu Pai, buscar cada vez nos santificar, cada vez mais buscar a tua face, aprender em ti, porque não queremos rodar nesse processo de deserto, não queremos ficar, meu Pai, dormindo no processo de deserto, queremos sair, mas sair dando glórias a ti, glorificando teu santo nome, meu Pai. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, guarda cada um aqui presente, meu Pai, livra cada um de todo o mal, e Senhor, acampa teus anjos sobre cada vida, cada pessoa que está aqui. Jesus, eu te peço, passa teu bálsamo, meu Pai, em corações aqui que estão feridos, passa teu bálsamo, meu Jesus, em corações magoados nessa noite, e através do testemunho da missionária Cristiane, seja aberto chaves no mundo espiritual, que pessoas venham pegar como estratégias e venham colocar em prática e ver que o Senhor faz, que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso e que a tua obra é perfeita, é boa e agradável. Pai, em nome de Jesus, assim eu oro e te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus, irmão. Posso ouvir um amém dos irmãos? Amém, glória a Deus. Ô, Glória. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Irmãos, o testemunho é sempre para edificar a sua fé, para lhe mostrar que é possível, que nada está solto, mas o Senhor, ele faz mesmo diante da nossa visão de incrédulo. E você, às vezes, você olha, você não vê nada, você está acreditando que o Senhor
está fazendo grande. Então, esse testemunho, eu creio, até pelo pouco que eu ouvi, assim, me passaram, eu não conheço essa missionária, a primeira vez que eu a vejo, é indicação do nosso irmão Cláudio Cileia, e o pouco que eu já ouvi, minha irmã Cristiana, já disse, Senhor, tu és benigno, longânimo e maravilhoso. Amém. Porque se falando em tempo de deserto, falando em tempo de espera, eu acho que esse testemunho vai falar muito ao coração daqueles que estão querendo desistir, querendo parar, viu, minha irmã? Tem muita gente aí, sabe, querendo desistir, parar. E eu creio que você vai animar o coração da família. Em nome de Jesus. Irmã, fica com você, tá? Aí quem tiver perguntas, vai colocando aqui no chat. E na medida do testemunho dela, irmão, eu vou colocando para não atrapalhar muito, porque às vezes a pessoa está dando testemunho, aí perde um pouco o raciocínio quando vai continuar, vai retomar de onde parou, tá bom? E a gente vai tentando fazer assim, no final a gente faz uma oração, por todos que estão na sala, apresentando, não sei se fica aí até o final. Você que vai assistir essa live no canal do Beatitude, não esquece já de dar o like, tá bom? Comentar. Irmã, fica à vontade, irmã Cristiane. Amém, irmãs. Eu estava até procurando o fone aqui, mas vocês conseguem me ouvir direito? Sim, o áudio tá bom. Sim. É porque eu estava escutando meio que picotando, porque aqui no Rio de Janeiro tá chovendo e às vezes a internet dá uma picotada. Mas, enfim, vamos lá, deixa eu me apresentar. Me chamo Cristiane, missionária Cristiane da Igreja Batista Apacentar em Uaíba, ali no Ana Gonzaga. Faço parte desse ministério há mais ou menos uns 14 anos, né? E ali eu me encontro. Fico feliz de conhecer mais, né, irmãs nessa nossa jornada rumo ao céu, né? Que nós temos uma caminhada longa ainda a percorrer, apesar de Jesus breve estar, né, perto a chegada dele, né? Mas eu fico feliz. E eu estava hoje falando com o Senhor, né? Senhor, o que que eu vou pregar? O que que eu vou falar além do testemunho, né? E eu estava até lendo o Salmo 37, né? Nunca vi um justo desamparado ser, nem a sua descendência passar fome. E o Senhor falou assim, não, não é isso que eu quero. Fala do povo de Israel que peregrinou 40 anos no deserto. E eu falei assim, Senhor, mas eu não estudei. Ele fala só o trecho. Aí eu estava, antes de entrar na live, até vendo o texto onde era, que é Deuteronômio 8, vou ler até um trechinho, que fala, Deuteronômio 8, capítulo 8, vou ler todo a primeira parte, até o 10, para as irmãs entenderem o que Deus quer falar. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, os guardarei para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar e te tentar, para saber o que estava no teu coração. Aleluia! E se guardarias os seus mandamentos ou não, e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem os teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu o teu vestido sobre ti, nem se inchou o teu pé estes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração que como um homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para o temer e andar nos seus caminhos, porque o Senhor teu Deus te mete em boa terra,
terra de ribeiro d'águas, de fontes de abismo, que saem dos vales e da montanha, terra de trigo e de cevada, e de vides, e de figueiras, e de romeiras, terra de oliveiras abundante, e de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comidos e fores fartos, louvará teu Deus pela boa terra que te deu. Até aqui, irmãs. Eu não entendi na hora que o Senhor me mandou falar, assim, falar sobre o povo de Israel dos 40 anos no deserto, mas eu agora lendo, eu consegui entender, né, o que o Senhor quer trazer através desse testemunho. Bem, irmãs, eu vou começar. Eu não vou estar lendo o chat, mas se a pastora quiser ler para mim e fazer pergunta mediante, eu vou respondendo. Eu sou muito novinha, né? Eu casei muito novinha, sou muito novinha, não, irmãs. Eu me casei muito nova, eu me casei com 15 anos, né? Eu casei grávida, eu não era evangélica, eu não vim de berço evangélico, eu vim de uma família totalmente ubandista, candomblessista, provou um pouquinho de tudo, né? E ali, aos 15 anos, eu engravidei e fui morar com meu esposo, no qual eu estava grávida, vim morar aqui com a minha sogra. Só que aí eu não quis mais morar aqui. Eu tinha ganhado um terreno, minha mãe tinha ganhado um terreno para Deus já estava me guardando ali quando a minha mãe me ganhou aquele terreno. E ela ganhou aquele terreno para o meu avô, e o meu avô faleceu quando eu estava grávida 3 meses. E ali a minha mãe falou para mim: olha, seu avô não está mais entre nós, esse terreno ficará para você. E ali foi, irmãos, 3 meses de gravidez, 4 meses. Com 9 meses eu tentei o suicídio. Só que ninguém sabia dessa história, a não ser que eu conte. Né? Porque era só eu e Deus ali dentro daquele quarto. Eu estava grávida de praticamente 9 meses. Eu peguei a faca, impus sobre a minha barriga e o Senhor não permitiu. Ali eu também não conheci o Senhor. E ali foi momentos difíceis, porque eu vim morar com a minha sogra e o casamento era bem difícil, porque eu com 15 anos, meu esposo com 22 anos, a gente morava no quintal de sogra, então tudo era criticado, tudo era falado, e eu era inexperiente. Então, quando meu filho nasceu, eu resolvi ir morar falei para o meu esposo, daqui eu fui passar o resguardo com a minha mãe, e dali eu falei assim, eu não saio daqui a não ser para minha casa. Ah, mas não está construída, eu não importo, eu vou do jeito que tiver. E fui, irmãs, morando num cômodo sem banheiro. E ali foi momentos difíceis, porque eu tive meu filho, fui morar lá com ele, e o meu marido era meu de segunda a sexta, sábado e domingo, pertencia aos bailes da vida, aos pagodes da vida, e isso com 15 anos eu tive que aturar. E ali foi, eu caminhando desse jeito, e ali eu sofrendo, porque eu amava demais, não que eu não ame hoje, mas o trono do meu coração era o meu marido. Então, ali ele habitava, não tinha espaço para ninguém, né? Então, era o que atrapalhava em tudo, 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 porque quando a gente coloca o lugar que é do Espírito Santo, o lugar que é de Deus, de Cristo, no nosso coração, a gente não consegue enxergar mais nada, né? Porque o nosso coração, o trono tem que ser do Senhor, do Espírito Santo. Ele tem que habitar ali. Tem que ser habitado por Deus e não por outras coisas. E ali eu fiquei, e era eu mais a torcida do Flamengo, né? Quem é do Rio sabe o que eu estou falando, que é a maior torcida rubro-negra do estado. E ali a gente ficou indo. E meu filho pequenininho, eu sempre tive isso, irmãs, na minha cabeça. Eu nunca fui de ir atrás. Por mais que eu soubesse que ele tinha outras mulheres, eu nunca fui atrás. Porque eu sempre pensava na minha cabeça assim, eu não vou deixar meu filho pequeno para ir atrás de homem. Eu sempre pensei nisso. E sempre, quando ele chegava pelas madrugadas, eu ficava chorando. E ele chegava em casa dizendo, você chora por quê?
E eu sempre falando para ele, poxa, você me deixou em casa sozinha e tudo, e ele falava, ah, você está chorando igual uma boba. E aquilo foi minando o meu coração de tal forma que entrou uma grande mágoa, né? E ali eu comecei as minhas batalhas, né? Eu não conhecia Jesus, e um belo dia que eu cheguei em casa, eu não me recordo bem de onde eu tinha chegado, mas eu lembro que eu cheguei em casa, ele estava em casa com a casa, o cômodo cheio de amigos, vendo televisão, e eu entrei e falei assim, eu quero, era um cômodo só, eu falei assim, eu entrei ali, fui pro quintal, que o tanque era no quintal, eu lavava a louça no tanque, lavava a roupa, tudo no tanque, e ali chorando, ele veio falar comigo, eu falei assim, pede seus amigos para ir embora, que eu quero ter descanso dentro da minha casa. E ele falou assim, ah, você é muito boba, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí começou a falar algumas coisas, e aquilo me entristeceu de tal forma que, mais uma vez, eu fui para uma beira de uma praça, que é perto da minha casa, onde a minha casa está, e fiquei sentada, planejando meu suicídio, planejando de me jogar na frente de um carro. E ali, o Espírito Santo de Deus, Deus mais uma vez não deixou. Ali passaram irmãos, né, distribuindo panfletos e falaram assim, Jesus te ama. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, valorize o evangelismo. Valorize, porque foi um papelzinho que ninguém dá nada por ele quando é entregue no ônibus, que ninguém respeita, que dobra ali e joga no bolso. Foi esse papelzinho que naquele dia salvou a minha vida. Ouvi a palavra Jesus te ama, porque, pensa, irmãs, uma criança que não teve infância porque tinha que tomar conta da mãe que se manifestava pelas madrugadas e tinha que ficar acordada olhando se a mãe ia receber a pombagira ou qualquer outra entidade maligna ali dentro daquele quarto. Pensa que você entra num casamento, é você mais a torcida do Flamengo, você é rejeitada por todos, né? E ali era só eu e meu filho. E ali eu fiquei, aí eu comecei a pedir, assim, do meu jeito, porque eu não conhecia Jesus. E ali naquele dia, quando aquele homem me deu aquele papelzinho, eu lembrei de uma vizinha que tinha um trabalho em casa de um ponto de pregação da igreja dela e pedi a ela que eu queria participar ali. E comecei a frequentar ali. Porém, na minha ignorância, quando ela falou assim, com o passar do tempo, ela falou assim, olha, seu filho vai ter que usar calça comprida, vai ter que usar blusa, porque, né, não pode. E eu falei assim, eu sou cristã, eu estou me convertendo agora, mas o meu filho não é. Então, ali eu saí, né, daquele ponto de pregação e fiquei, e nisso Deus providenciou alguém, que eu falo que ela é minha mãe na fé, e ela batia na minha porta todo dia, Cristiane, vamos para a igreja. Ela é da Universal, e todo dia ela me carregava. Cristiane, hoje tem culto. Cristiane, vamos para a igreja. Cristiane, vamos. E ali eu comecei a caminhar junto com ela. Comecei a caminhar, comecei a ir para os cultos, ficava olhando para a cara de todo mundo, batendo palma, olhava e ria. E teve um dia que eu vi uma moça chorando do meu lado, eu falei assim, meu Deus, por que essa moça tanto chora do meu lado? Que coisa estranha. Mas quando Deus tem um propósito na minha e na tua vida, você vai rir do choro de alguém, mas depois é outro que vai rir do teu choro. E um belo dia, eu num culto de busca do Espírito Santo, quem começou a chorar fui eu. E ali Deus começou a trabalhar no meu coração, porque as coisas que viriam, talvez se eu não tivesse o Espírito Santo, eu não suportaria, né? E foi indo, eu me converti, eu comecei a buscar intensamente o Espírito Santo, eu me batizei, eu comecei a mudar as vestes aos poucos, comecei a levar o meu filho, e ali comecei a me dedicar à obra de Deus, e ali começou a apertar tudo que vocês possam imaginar, financeiramente, no casamento. Eu era humilhada de tudo que era jeito. Meu marido falava coisas que me feriam profundamente. Ele falava que eu não era mulher para ele. Ele falava tantas coisas que feriam a minha alma. Coisas que nem cabem dizer aqui. Mas pensa que você está levando uma facada e rasgando o seu coração. Era mais ou menos essas palavras. E ali eu fui me ferindo e Deus, né, foi cuidando de mim. Só que, um certo momento, eu fui conversar com um pastor e esse pastor ele falou para mim, olha,
eu vou te ensinar uma coisa. Pede a Deus para fazer a vontade dele na vida do seu esposo. Mas lembra de uma coisa, pede a Deus para preparar o teu coração, porque a vontade de Deus, ela não é a nossa. E ali eu comecei a orar sem muito entender o que estava pedindo. Comecei a orar, comecei a pedir. E conversando novamente com o pastor, e o pastor falou, olha, você precisa tirar o seu marido do teu coração. Porque enquanto você estiver com ele no teu coração, ele não vai mudar. Enquanto você colocar ele como idolatria no teu coração, ele não vai mudar. Irmãs, olha, aquilo foi tão duro ouvir para mim, mas foi necessário. Porque eram coisas tão pesadas que eu vivia, e eu tive que viver, e Deus começou a trabalhar no meu coração. Eu vivia fazendo campanhas na igreja, né? E ali eu lembro de uma campanha que tem até na Universal, que é sobre o fio de cabelo que você manda para Israel. E eu pedi a Deus, coloquei o envelope dentro do meu marido, tinha uma moto, que ele saía com essa moto todos os finais de semana. Eu peguei esse envelope e coloquei por dentro do paralama da moto, colei ali dentro e falei assim, Senhor, está nas tuas mãos, porque eu achava que o motivo dele me trair era aquela moto que chamava a atenção das outras mulheres. E não era isso. E um belo dia o amigo dele foi pedir a moto emprestada. De meia hora depois o amigo dele volta andando. Aí ele, você não sabe o que aconteceu com a moto. Aí meu esposo, o que houve? Eu fui passar na rua, numa esquina, surgiu um caminhão do nada, só deu tempo de pular. A moto deu perda total. Não tem recuperação. E eu ali entendi que era a mão do Senhor. E ali eu comecei a buscar, e aí foi indo, eu sabia das traições, irmãs, eu sabia de todas, porque naquela época, mesmo na Universal, não acreditando em visão e revelação, o Senhor já me mostrava. Tanto que na primeira traição, a minha cunhada, quando veio me contar, o Senhor já tinha me mostrado em sonho o local que ele se encontrava, o nome da mulher que era, como era a mulher, como era tudo, então eu já sabia. Só que eu era muito imatura, muito inexperiente, e foi se passando os anos, teve mais traições, teve uma traição que ele teve comigo, ele e o amigo, que me mandaram uma carta anônima e eu não recebi porque ele ficava em casa, ele não trabalhava, eu não recebi porque ele pegou a carta, mas a mulher do amigo dele recebeu a mesma carta e me falou, contou para mim. E nisso ela me contou, eu fui na casa da menina que estava saindo com o amigo dele, que era amiga da menina que saiu com meu marido. E ali eu fui na casa da menina, eu cheguei lá, a menina veio toda afrontosa, falando, o que você veio fazer aqui? Aí saiu ela e os irmãos dela. Eu falei assim, olha, eu só vim saber a verdade, porque eu estou sendo enganada, então eu quero saber a verdade. E ali ela falou assim, mas não sei o que, ela começou, eu falei assim, olha só, eu não vim para brigar, mas se você quer brigar, a raiva que eu tô, eu vou suspender você e seus irmãos. Irmãos, eu falei desse jeito, porque não, olha, eu sou uma ótima pessoa, sou uma pessoa muito calma. Esquecer que tinha conhecido Jesus. Eu sou uma pessoa muito calma, mas na hora da raiva eu falo, que bom que Jesus me converteu. Isso. Porque, olha, eu na hora da raiva, eu sou outra pessoa. E hoje em dia eu consigo dominar a raiva, né? E ali a mãe dela saiu desesperada de dentro de casa e falou assim, não, eu não quero briga no meu quintal. Eu falei assim, não, o que você quer aqui? Eu falei assim, eu só vim saber o que está acontecendo, porque o meu marido está saindo com a amiga dela e eu quero saber só o que está acontecendo. Aí, na mesma hora, quando me viram indo para a casa dessa menina, avisaram o meu marido, e ele foi lá. Aí, quando ele chegou, a mãe da menina falou assim, você não disse que era separado? E aí ele falou na minha frente, eu não era não, mas a partir de hoje eu sou.
Olha, irmãos, vou falar para vocês, pensa na dor que eu senti ali na hora. Aí eu falei assim, é isso mesmo que você está dizendo? Ele é. E ali eu peguei, saí dali, a mãe da menina, não sai assim desse jeito, não, vem aqui, vamos conversar. Eu falei assim, não quero mais conversar. O que eu queria ouvir, eu já ouvi. Não precisa mais de conversa. E fui para casa. Cheguei em casa, eu sentei na cama, porque aí já tinha mais 2 cômodos e um banheiro, que eu fiquei 7 anos sem banheiro. E ali naquele cômodo eu sentei numa cama de solteiro, que era o que a gente tinha na época, e chorei. E aí ele chegou, eu vou levar tudo que eu tenho, eu vou embora, que não sei o quê. Eu falei assim, meu filho, você pode ir, pode levar tudo que você tem. Agora eu tenho certeza, eu tenho 2 braços, 2 pernas e saúde que Deus me deu. Você pode levar tudo que eu consigo construir tudo sozinha. E ali ele saiu de moto, não levou 30 minutos, irmãs. Ele voltou com o rosto lavado de sangue. Ele saiu com a moto, ele bateu de frente com o carro, ele voou por cima do carro e parou debaixo da roda de um ônibus. Né? Ali Deus deu mais um livramento a ele. E assim, aí voltou ele lavado com a cara de sangue, os amigos trouxeram num caminhão. Cristiane, você vai cuidar do seu marido, que não sei o que. Eu falei assim, olha, eu saí, deixei eles entrarem dentro de casa, eu falei assim, cuida vocês. Fui pro quintal e fiquei. Porque eu estava muito ferida. E ali só foram coisas magoando, sabe? Coisas que me feriam basicamente na alma, né? E o Senhor sempre livrando ele. E essas mesmas meninas que ele e o amigo dele saíam, fugiram de casa um mês depois. E lá onde eu morava era tráfico. Hoje em dia, graças a Deus, não é mais. Lá era tráfico. E os pais da menina foram direto no tráfico, atrás, né, deles pegarem o meu marido e o rapaz que estava junto. E aí começaram a procura das garotas aqui, do lá, e ali eu me arrumando para ir para a igreja. Eu lembro que era uma quarta-feira, era a busca do Espírito Santo na Universal. E eu me arrumando, e chegou o dono, o chefe da Boca de Fumo, lá no meu portão. Aí ele falou assim, seu esposo está? Eu falei assim, não. Aí, o que o senhor quer com ele? Ele, nada, não, é só com ele. Eu falei assim, tá bom, você quer deixar recado? Ele falou assim, não precisa não, porque eu acho ele. Tá bom. Irmãos, aquele homem estava indo para lá para matar o meu marido. Ele ia ser morto naquele dia. Só que as meninas apareceram, foram encontradas. É um livramento atrás do outro. Meu Sim. Deus. As meninas foram encontradas pelos pais delas e afirmaram que não foi nem o meu marido nem um amigo dele que sumiram com elas, que elas fugiram de casa por conta própria. E assim se passou. E assim foi indo. Eram tantas coisas que o meu marido aprontou, assim, de coisas que me magoavam, passei por isso. Quando eu engravidei da minha filha, ele sumiu, desapareceu, ficou uma semana desaparecido, que eu achava na minha cabeça que engravidando de outro filho, ele iria mudar. Bobeira minha. Bobagem minha, né? Porque ele não mudou. E ele apareceu, quando ele apareceu, eu falei assim, você estava onde? Ele, eu fui para Minas com um amigo. Olha, eu fiquei tão possessa, que eu peguei a roupa dele, joguei em cima do carro dele e queria tacar fogo. Eu fiquei muito possessa, porque eu estava grávida. Eu dormia, eu estava sem cama, dormindo no chão. E nessa época entrou um camundongo dentro de casa, eu dormindo no chão, o camundongo foi dentro do meu ouvido fazer barulho. Eu acordei desesperada, sozinha dentro de casa, sem contar que tinha um tráfego, que eu ficava ouvindo os bandidos passarem pelo quintal. E ali eu levantei, passei uma semana sentada, porque tinha 2 cadeiras em casa, eu botei uma de frente para a outra, dormia basicamente sentada. E nisso, irmãs, quando eu fui morar lá, eu só tinha
até a 8ª série. Eu voltei a estudar. Isso meu marido não queria que eu voltasse a estudar, mas eu voltei a estudar. Quando eu falei para ele que eu ia estudar, ele falou assim: eu vou me separar de você. Eu falei assim: então pode separar de mim, porque eu vou estudar. E ali ele deu bater o pé, eu fui estudar e ele aceitou. E terminando os estudos, eu arrumei uma faxina de 15 em 15 dias para me manter, porque ele era assim, ele trabalhava, aí ficava um tempo, saía, aí gastava dinheiro com moto, com carro, mas não gastava com dentro de casa. E ali eu arrumei uma faxina, ele também não queria, eu bati o pé, falei que ia. Saí da faxina, consegui, aí terminei os estudos, consegui um trabalho de carteira assinada. E eu sempre provendo a casa, porque se eu não provesse, ele não ajudava. E era tudo na minha responsabilidade. Né? Até hoje ele fala que eu sou uma mulher muito guerreira, porque eu sempre me virei, sempre fiz coisas para ajudá-lo. E ali eu trabalhando, fazendo as coisas, e assim, num período que eu trabalhava, eu dava dinheiro para ele procurar emprego, ele não ia, gastava com as mulheres na rua, eu comprava jornal, ele rasgava o jornal, não ia procurar o trabalho, porque ele assim, ele é um cara muito trabalhador quando ele está empregado. Mas se ele ficar desempregado, ele acha que o emprego tem que bater na porta de casa chamando ele, né? Ele até porque eu entendo porque ele não tem estudo e fica mais difícil realmente, dá desânimo. Só que isso começou eu trabalhando, eu comecei a desanimar, porque eu saía para trabalhar muito cedo, eu via homens com pastinha debaixo do braço, e eu questionava muito a Deus, eu falava, Senhor, por que o meu não? Por que sou eu que tenho que sair de casa para trabalhar? E eu comecei a fazer esses questionamentos para Deus. E nisso foi onde eu comecei a me esfriar. Olha o perigo. Olha o perigo. O povo de Israel, ele passou pelo deserto murmurando. Eles não começaram a ver a grandeza de Deus. E foi quando eu comecei a murmurar, a questionar. Por que, Senhor? Por que disso? Por que aquilo? E eu não consegui enxergar. E ali eu comecei a ficar fria dentro da própria igreja, irmãs. Eu me esfriei dentro da igreja. Eu não saí da igreja, mas eu me esfriei dentro da igreja. Eu já não tinha mais vontade de orar, eu já não tinha mais vontade de buscar, mas continuava indo para a igreja porque eu sabia que ali era o lugar que Deus queria que eu ficasse. E que se eu saísse dali, eu cometeria o suicídio definitivo. Então, eu ficava lá, que eu sabia que lá era o meu porto seguro. E eu ficando ali, teve um dia que eu cheguei em casa, cansada, eu falei para ele, eu não quero mais. Eu não quero mais, eu vou me separar de você. Ele não entendeu. Eu falei assim, não, eu não quero mais. Ele, Cristiane, eu vou mudar, Cristiane. Eu falei assim, não, eu não quero mais. Você pode mudar, mas eu não quero mais. Irmãs, ele estava 4 anos desempregado. Em um mês ele arrumou trabalho. Quando eu me separei. Em um mês ele arrumou trabalho. E ali, nesse período, eu saí de casa, fui para a casa da minha mãe com as crianças, passei muita prova, porque uma vez que você sai da casa dos seus pais e você retornar para a casa dos seus pais, não é a mesma coisa. Nunca mais será a mesma coisa. Eu era humilhada pela minha mãe ficava, volta para o seu marido, porque minha mãe não queria saber o que eu estava vivendo. Ela só queria saber que eu tinha que voltar para ele. E não me ajudava em nada, eu trabalhava, ela, você se vira para tomar conta dos seus filhos, porque eu não vou tomar conta. Então, eu tinha que pagar alguém para tomar conta das crianças, eu recebia a cesta básica, eu ajudava em casa. Aí tinha minha sobrinha que morava com a minha irmã lá. Minha mãe comprava Danone, não queria dar que minhas crianças tomassem o Danone dela. E apesar de quando eu recebia, eu comprava os Danone e todo mundo comia. Só que eu não tive ajuda de ninguém. E ali eu comecei a caminhar sozinha. E nisso, meu marido começou a me perseguir, começou a me ameaçar, começou a fazer várias coisas para me voltar.
Só que eu não quis voltar. Eu fiquei 9 meses, né? E ele ali perturbando, se ajoelhou no meio da rua, me agarrou, me pedindo para voltar, e eu falando que eu não voltaria, que ele tinha mudado, e que eu não queria a mudança dele para mim, que ele mudasse para outra mulher. E teve um período que eu estava de saco cheio, vou botar assim, que eu acabei voltando para casa, não para ele, mas ele achou que era para ele, porque eu não aguentava mais a minha mãe, né? E ali eu voltei para casa e eu falei para ele, eu voltei para casa, mas não para você. No momento eu até enganei ele dizendo que eu tinha voltado para ele, mas eu tinha voltado porque eu queria a casa. E ali nós decidimos que eu moraria embaixo e ele moraria em cima. Só que assim, irmãs, foi uma separação que eu falo que foi separação e não foi separação, porque eu morava embaixo, ele morava em cima, mas ele, para ir para cima, ele tinha que subir numa escada de madeira, porque a escada não estaria pronta ainda e teria que fazer. E ali ele subia, descia, mas eu lavava, eu cozinhava para ele, eu fazia toda a comida, eu arrumava a casa, eu lavava a roupa, tudo para ele, né? E ele teve outros relacionamentos, né? Só que uma das coisas que eu acho que foi fundamental no nosso retorno foi o respeito. Porque, assim, embora eu soubesse que ele teria várias mulheres após a separação e ele saberia que eu tinha outro relacionamento após separação, a gente não ficava se exibindo de mão dada com ninguém no meio da rua. A gente não colocava à exposição a nossa vida íntima, né? A nossa vida sentimental para que todos vissem. Até porque eu sempre falava, os meus filhos, eu sempre fui muito responsável e coerente, que os meus filhos não iam ficar vendo uma mãe, uma mulher, trocando de homem toda hora. Eu sempre botei isso na minha cabeça. E ali, né, eu já pronta para casar de novo, tive um relacionamento de 3 anos, que eu já estava pronta para casar, já tinha comprado apartamento, já estava tudo, só que eu não iria morar no Rio de Janeiro, eu iria morar em São Paulo. E o rapaz queria que eu fosse de tudo quanto que é jeito morar em São Paulo com meus 2 filhos, que eu largasse tudo aqui. Porém, eu sempre pensei muito. A irmã morando em cima e ele Eu morando embaixo e ele em cima. Ele morando embaixo, ele em cima. Tá. E eu não quis. Eu falei assim, não, eu não vou sair do Rio. Ó, vamos fazer um teste. Você vem para o Rio, mora um tempo no Rio, trabalha no Rio, a gente tenta junto no Rio, aluga uma casa e a gente vê o que vai dar. Aí ele, não quero vir para São Paulo. E aí, irmãs, como eu sempre sou uma pessoa que penso muito antes de tomar qualquer atitude, e eu comecei a pensar, como é que eu vou para outro estado com 2 crianças, sem trabalho, sem conhecer ninguém, e mesmo que eu tenha que trabalhar, com quem eu vou deixar meus filhos? Um menino de 14 anos e uma menina de 7 anos. Não tem como. E ali esse rapaz falou para mim, como é que eu vou confiar em você se você mora com seu marido em cima da tua casa? Aí eu falei para ele, olha, você tem que acreditar no que eu falo. Se você não acredita, acabou a partir de hoje. Você me conhece há 3 anos, você sabe da minha sinceridade. Então, acabou a partir de hoje. Porque era um relacionamento à distância. Eu morava no Rio e ele em São Paulo. E ali acabou. Mas tudo já tinha um projeto de Deus, irmãs. Porque quando acabou esse relacionamento, eu fiquei 1 ano sozinha. E nesse período de 1 ano, né, o meu esposo trabalhando e fazendo as coisas para chamar minha atenção. E uma das coisas que ele sempre fazia, ele chegava todo dia de manhã do trabalho, ele colocava o louvor da Cassiane, que é aquele com muito louvor, e um outro que eu decorei tanto que hoje eu só sei os trechos. É aquele, toda vez que uma vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Era todos os dias, de manhã. Esse louvor e o outro com muito louvor da Cassiane. E ali, todos os dias, durante 5 anos, ele colocava esse louvor. E um belo dia, depois desse 1 ano...
esses 5 anos ele já tinha conhecido Jesus. É isso? Ele já Isso, que quando a gente se separou, em um mês ele conseguiu trabalho, ele começou a caminhar para a igreja. Essa minha amiga que me levou para a igreja, vi ele em todos os cultos, dizia que ele chorava em todos os cultos. E ele se batizou também na igreja, nos cultos lá na Universal. E ali ele ficou indo para a igreja, né? Ficou tentando com que eu voltasse ouvindo louvor e caminhando. E um ano depois de eu ficar sozinha, ele cismou. Ele não cismou, Deus tocou no coração deles, tá? Mas eu estou falando dessa forma. Ele cismou de ficar lá embaixo. Ele, a partir de hoje, eu vou ficar aí embaixo com você. Eu falei assim, não, você não vai. Se você ficar aqui em cima, eu subo. Ele, não, eu vou ficar, se você subir, eu subo. Eu falei assim, não. Aí eu deitei na cama para dormir, eu vou deitar com você. Eu falei assim, não, você não vai. Eu arrumei o chão, fui dormir no chão com as crianças, ele, vou dormir com você. Aí eu falei assim, não, você não vai dormir comigo, você não vai fazer isso. E ali, no meio dessa tempestade toda, quando foi de madrugada, eu levantei, fui ao banheiro. E nesse período que eu fui ao banheiro, eu estava me sentindo muito mal. Antes de ir para o banheiro, eu chutei ele no pé, acordando ele. Falei assim, acorda que eu estou passando mal. E ele, tá bom. Aí eu fui para o banheiro. Quando eu acordei, irmãs, eu estava nos braços dele. Eu não lembro o que aconteceu. Só sei que quando ele me pegou, eu estava desmaiada. Quando ele chegou no banheiro, eu estava desmaiando. Eu ia bater com a cabeça no chão. E ele me segurou, me botou debaixo do chuveiro. Aí, quando eu voltei a mim, eu estava branca, mais branca do que um papel. E ele, vamos para o hospital, eu não vou. E quando amanheceu, eu pedi ele para me levar, porque eu não tinha força nenhuma. E cheguei no hospital, na emergência. O médico disse para mim que eu não tinha nada. Eu falei assim, mas como explica o desmaio? Como explica o mal-estar? Ele falou assim, provavelmente você teve um mal súbito. E eu falei assim, mas um mal súbito não me mataria? Ele falou assim, não, você não tem nada. E voltei para casa. Porém, eu fiquei uma semana sem andar, sem conseguir mastigar, abrir a boca e fechar. E nesse período, irmãs, foi um período de tratamento da minha alma, né? Curar as minhas feridas, curar as minhas dores. Porque nesse período ele me levava para o banheiro, no colo, período que ele estava em casa, porque ele pegava 2 horas no trabalho, então ele me levava no colo para o banheiro, me dava comida na boca, levava água para mim, deixava tudo para mim do meu lado, falava para as crianças cuidar de mim. E isso foi uma semana, e eu ali pensando, aí veio a memória do Espírito Santo falando para mim, se você tivesse com outra pessoa, será que te cuidaria do mesmo jeito? Será que trataria você da mesma forma, com o mesmo amor e com o mesmo carinho? E ali eu fui trabalhando, né, com esses pensamentos. E ali Deus foi trabalhando da forma dele. E quando eu melhorei, eu fui para a igreja, procurei o pastor e eu falei, pastor, eu preciso conversar. E o pastor falou assim, irmã, você quer ouvir o quê? O que o seu coração tem para ouvir, o que o seu coração deseja ou o que Deus deseja para você? E eu falei assim, bem, o que Deus deseja para mim, né? Mas na minha concepção, achando que o que Deus desejava era o que eu desejava também. E ele foi duro nas palavras deles e sincero na mesma hora. Então, volta para o seu marido, está esperando o quê? Eita, Glória! Aí eu falei assim, mas não era o que eu queria ouvir. Voltei para casa muito contrariada. Mas de uma coisa que eu aprendi foi obedecer a Deus. E ali eu voltei muito contrariada, não querendo, mas voltei. E fui deixando o Espírito Santo trabalhar, né? Fui deixando, eu vou falar para vocês, irmã, perdoar não é fácil. Ah, não é fácil. Ó, hoje eu conto para vocês, não derrama lágrima de dor. Se eu fosse contar isso para vocês há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, eu ia estar derramando lágrimas de dor. Mas hoje em dia eu conto sem sentir dor. Isso é perdão. É perdão. Isso é perdão. Perdoar não é esquecer o que passou.
né? Porque você lembra, são experiências que você viveu, são experiências que você teve que viver. Mas eu perdoei o meu marido. E ali, quando a gente voltou, quando eu decidi... Esses 5 anos de deserto da irmã, foi quando a minha irmã criou na fé, e a minha E, irmã passou da igreja. então, eu fiquei afastada dentro da própria igreja. Ele participava da mesma congregação ou não? Sim, sim, da mesma congregação. Ou Porém, eu só ia nos cultos nos horários que ele não ia. não? Eu só ia nos horários que ele não ia. Certo, entendi. Que a irmã perguntou aqui no chat. Ele só ia assim, porque na Universal agora diminuiu por causa da pandemia, mas eram 4 horários. Era 7 horas da manhã, 10 horas da manhã, 3 horas da tarde e 7 horas da noite. Eu sempre procurava ir 7 horas da manhã, porque eu sabia que ele não estaria naquele horário. Entendi. E ali eu ia, mas eu estava afastada dentro da igreja, eu já não participava mais da Santa Ceia, porque eu sabia que eu estava cometendo pecado, porque eu estava separada, eu me divorciei no papel, eu estava separada e estava tendo um relacionamento. Por mais que fosse à distância, eu estava em pecado, eu estava em fornicação. Então, eu não poderia tomar Santa Ceia. Embora o pastor da Universal sempre falava, se você se arrependeu e quer se reconciliar, você pode tomar Santa Ceia. Mas eu, no meu íntimo, até hoje, irmãos, se eu estiver brigada com ele em casa ou aborrecida, eu chego para o pastor e falo, pastor, eu não vou tomar Santa Ceia por causa disso e disso, porque é respeito ao corpo e o sangue de Cristo, que foi dado a mim lá na cruz. Então, se a palavra me declara, se eu estiver chateada com um irmão meu, eu tenho que deixar a minha oferta no altar e voltar lá atrás e pedir desculpa, que dirá a ceia do Senhor, que é algo mais sagrado. E assim, eu estava em pecado, eu não participava da ceia, né? E ali foi um processo de cura, e Deus foi me curando. E aí vem a parte mais difícil, né? Voltei, uns 3 meses depois, meu esposo é mandado embora do trabalho. E aí passam-se mais 4 anos desempregado. Olha a volta no deserto, né? E ali, quando ele me dá a notícia, eu, Senhor, o que tu queres de mim? O que o Senhor quer de mim? De novo. Só que aí o Senhor me mostrou de forma diferente. Ele não era mais aquele homem que ficava dentro de casa, não fazia nada e saía para arrumar mulheres na rua. Pelo contrário, ele passou a fazer biscate, ele passou a arrumar casa para mim, cuidar das crianças, todo o dinheirinho que ele recebia na rua ele trazia para dentro de casa, para agregar com o meu. Então, assim, Deus me mostrou de outra forma, mas foi um período de 4 anos dele desempregado. E eu lutando para voltar a casar, porque eu queria voltar a tomar Santa Ceia. E nisso, depois desses 4 anos desempregado, e a gente já tinha voltado, e eu lutando para ele voltar a casar, só que ele falou, aí ele se rebelou. Ele falou assim, eu não quero casar, eu quero ficar com você sem casar, porque você vai dar a maluquice de novo de separar, e aí como é que fica? Casa e descasa? Eu falei assim, mas eu quero casar. Ele, não vou casar. E ali começou o meu deserto de querer casar e não poder casar. E ali ele ia para a igreja, ele continua indo para a igreja, como ele vai até hoje, mas ele ainda não é convertido assim totalmente para tudo, né? Ele vai, ele me acompanha nos cultos, ele sabe da necessidade dele, mas ele ali é um processo que é ele e Deus. Mas ali eu falei assim, agora, assim. E depois de 4 anos, eu lembro que foi em 2010, no final de 2009, a minha mãe falou assim para mim, quando ela era viva, ela falou assim, está na hora de você procurar um pai de santo, minha filha, porque você já luta tantos anos pelo seu marido e nada resolve. Aí eu falei para ela, mãe, deixa do jeito que tá, porque ele trabalhando ou não trabalhando, sou eu que trabalho, então deixa do jeito que tá. A hora que Deus vê que eu estou sofrendo, Deus vai dar um basta. E ali, em 2010, ele cismou de fazer o concurso. Não, em 2009 ele já tinha feito o cismou de fazer o concurso da Colurb e me perguntou o que eu achava. Eu falei assim, faz. A gente pagou a taxa. Irmãs, pensa que foi tudo preparado por Deus. O concurso da Colurb
foi o único concurso que não teve prova escrita. O único. Só teve prova física. No dia da prova de corrida, estava um sol de quase 40 graus. Deus enviou a chuva para refrescar o tempo, que era uma corrida de 6 quilômetros. Ele passou em todo o teste físico. No dia da prova, do exame médico, que era audiometria, meu esposo ele perdeu um trabalho porque ele tem uma perda auditiva de 20%. E se ele fosse para o exame médico com essa perda auditiva, ele não passaria porque ele não botou deficiência, ele botou pessoa normal. E chegando lá no dia do exame físico, do exame médico, para fazer audiometria, né, para poder entrar, o aparelho de audiometria escangalhou. Escangalhou. E todos os participantes daquele exame médico que estava ali, o médico falou assim, olha, o aparelho deu defeito, está todo mundo apto para trabalhar. Meu marido estava no meio, passou no teste. E nós estamos em 2022, agora em 2023 fazem 13 anos que ele está na Columbi. 13 anos de trabalho, né? E nisso, a gente junto, né? E aí, na época, eu trabalhava muito, eu trabalhava na loja Caçula, eu trabalhava de dia, fazia unha, porque eu sou manicure, eu fazia unha à noite no Hospital Pedro II, trabalhava de dia e de noite. E ali eu falei para ele, eu falei assim, agora eu vou dar tempo de um emprego do descarteiro assinado, porque o que entrar da unha é lucro, agora é minha vez de descansar. E ali foi como o Senhor foi fazendo isso comigo, né? E eu saí do trabalho, comecei a me dedicar mais à obra de Deus, comecei a fazer as minhas unhas, a cuidar do meu lar, dedicar. E nisso, irmãs, vou dizer para vocês ainda, não foi fácil, porque ainda teve uma Jezabel no meio do caminho, né? Depois dele convertido e tudo, de tempo na conluba, por isso que eu falo, cuidem dos seus maridos. Cuidem da sua casa, cuidem do seu esposo. Não é idolatrá-lo, mas é ter paciência, não ser ignorante, não achar que é superpoderosa, que manda e desmanda no seu marido, não. É que você saiba falar no tempo certo, não é gritar, saber ponderar as palavras. Se ele estiver nervoso, se cala, espera ele se acalmar, volta lá e conversa. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente erra porque a gente, no momento da ira, quer discutir na ira. E acaba falando palavras que um magoa o outro. Isso fere de tal maneira que o reparo é difícil de conseguir. Não é impossível, mas é difícil. Né? E nisso, apareceu uma mulher dando em cima dele, ele já trabalhando na Columbi, ela dava em cima, ela só faltava passar assim, os cabelos na frente dele. E nisso eu descobri que eu comecei a ver o comportamento mudar, telefone, esconder mensagem. Aí o Espírito Santo sempre me desperta e eu falo assim, aí tem coisa. E eu comecei a subir monte, orar, jejuar, e eu falei assim, Senhor, tem alguma coisa errada, me mostra. Senhor, me mostra, Senhor, onde está o meu erro, onde está o erro disso tudo. E um belo dia eu subi o monte. Essa menina estava conversando com uma amiga que tinha, essa amiga dela que ela estava conversando, o marido dela era amigo em comum do meu marido, estavam tentando levar ele também para o erro. E ali eu passei para subir o monte, e ela virou e falou assim para a amiga, quando eu vejo ele, quando ele te vê passar, os olhos dele brilham, né? Aí eu olhei assim, sabe aquela mulher que dá bom dia para o seu marido e não te dá bom dia quando você passa? Era assim comigo. Irmãs, pensa numa pessoa que tem um sangue quente que nem o meu, que a minha vontade era de pegá-la pelos cabelos, esfregar a cara dela no muro chapiscado, né? Deixar a cara dela toda lanhada. Mas o Espírito Santo é tão bondoso que ele falava assim para mim, não pode, porque vão falar lá missionária do Senhor. Olha a missionária da igreja. E eu sempre tive medo, irmãos, de envergonhar o nome do Senhor. Mas a vontade que dava da carne era tremenda. E nisso, um belo dia, eu peguei o celular do meu marido, ele deixou em cima da geladeira desligado, eu liguei, tá
da bonita, vem logo aqui que eu quero te dar um beijo, mas apaga a mensagem que é para sua mulher não ver. E ele estava consertando um carro, eu chamei minha filha, eu falei assim, chama lá seu pai. Ela, mãe, o que você vai fazer? Eu chamo seu pai. Aí ele chegou, quando ele chegou e me viu com o telefone na mão, ouvindo a mensagem várias vezes, eu escuto isso aqui. Aí ele escutou. Ele não é nada disso. Eu falei assim, não. Aí ali eu me ceguei. Eu voei o telefone na parede, o telefone partiu em 4, e eu peguei o chip, quebrei em 4. Olha, o chip é pequeno. Quebrei o chip em 4, e ali eu parti para cima deles, eu me ceguei. Eu ia bater com a cabeça dele na parede, a minha filha pulou no meio, mãe, não faz isso, você vai matar meu pai. Olha, irmãs, eu nunca vi tanta ira naquele momento. Eu vou falar para vocês. Aí eu, né, me recompus, ele pegou a moto, foi para a casa da mãe dele. Tacando terror, foi, irmã, meu Deus. Olha, ali a ira me dominou. Aí eu me arrumei, fui para a igreja, era dia de culto. Aí nisso eu já não estava mais na Universal, eu estava numa igreja pentecostal. Aí eu saí triste, fui para a igreja, e eu sempre ficava na porta da igreja. Eu sempre gostei de ficar na porta da igreja, que eu tenho uma visão geral da igreja, de quem está do lado de dentro e do lado de fora. E nisso a bendita, que não sabia que estava acontecendo nada, ficou na porta da igreja se sacudindo assim. Aí eu falei assim, Jesus, me dá paciência. Aí nisso o pastor chegou e falou assim, pastor, eu quero conversar com o senhor e com sua esposa. Aí ele fala, irmão, eu falei assim, pastor, eu quebrei o telefone do meu marido, parti o chip dele em 4 e bati nele. Aí ele, como, irmã? Eu falei assim, é isso que o senhor está ouvindo, mas irmã, como é que você fez isso? A irmã baixinha, o seu marido parece o Rambo. Eu falei assim, pastor, não sei. Eu só sei que eu estou lhe contando. O senhor não me chamou para fazer nada no culto hoje, porque eu fiz isso. E se ele vier contar para o senhor, é verdade, porque eu fiz. Aí ele, mas irmão, o que aconteceu? Eu falei assim, depois eu explico melhor para o senhor, que o senhor tem que começar a contar ao culto. E ali a mulher ficou o tempo todo na frente da igreja, se sacudindo, me afrontando. Só que, graças a Deus, o meu coração já estava mais calmo. Aí o meu esposo voltou para casa. Ele, eu amo você, você é a mulher da minha vida. Eu falei assim, tá, eu só vou te perdoar, porque eu sei que não foi você, porque ela estava te rodeando o tempo todo. Ela estava te cercando, te dando condições de mostrar para você que ela estava fácil. E eu sei que tanto o homem quanto a mulher, no momento desapercebido, acaba caindo. E ali eu sei que ele, não, mas eu não fiz nada. Eu falei, tá, tudo bem, você me quer de volta? Você quer? Aí eu falei assim, você quer me permanecer o casamento? Então tá bom. Vamos fazer o seguinte, a partir de hoje, você não fala mais com ela, só fala o necessário. Bom dia, boa tarde, boa noite. E acabou a conversa. E ali ele fez, irmão. Mas a bendita era tão abençoada, para não dizer outra coisa, que ela foi 2 vezes no meu portão me afrontar. Uma vez eu tinha uma cachorrinha que deu filhote, ela foi. Ela foi. Um dia ela chegou lá com o filhinho dela no colo, perguntando para ele se o posto estava aberto. Aí eu olhei, eu falei, o que ela queria? Veio perguntar se o posto estava aberto. Aí eu falei para ele, você é funcionário público? Você trabalha no posto? Ele, não, é que o filhinho dela se machucou e não sei o quê. Eu falei assim, bem, eu sou mãe, se o meu filho se machuca, eu vou correr para o hospital, eu não vou parar no meio do caminho para perguntar a ninguém. Ela quer assunto, você corta o assunto. E da outra vez ele estava consertando a bomba e o meu portão era uma telha deitada, porque a gente ainda estava em obra. Ela falou assim, eu vim perguntar sobre meus cachorrinhos. Eu falei, que cachorrinho? Não, que o seu Daniel me deu um cachorrinho. Eu falei assim, ele te deu? Eu falei assim, a cachorra é minha, os filhotes dela são meus, eu já dei tudo e eu dou para quem eu quiser. Ela, mas ele me prometeu. Eu falei assim, se ele prometeu, ele desprometeu agora, porque ele não pode dar uma coisa que não é dele. Irmãs, ele de cabeça baixa, ele ficou, porque ele sabe a esposa que ele tem. E ali foi. E assim a gente, né, nos reconciliamos, né, não separamos, mas nos reconciliamos, porque eu vi que a culpa não era dele. E essa mulher tanto me afrontou que ela começou a ir para a igreja, né? E ela ia, e eu simplesmente chamei o pastor, falei, pastor,
você pode me chamar para qualquer coisa na igreja, menos orar por ela. Porque enquanto eu ainda tiver, né, com o meu coração ainda chateado com ela, em vez de eu orar ela, eu vou dar nela. E eu não quero escândalo para a igreja. Aí o pastor, não, minha filha, pode deixar, porque ela estava indo para me afrontar. Ela não estava indo nem para querer Jesus. Ela queria um motivo ali para trazer vergonha para o nome de Jesus. E eu falei assim, não, eu vou me controlar. E ali passou, ela se mudou e a gente começou a viver em paz. E aí tem um período, né, que eu não contei na outra live, foi o período que meu sogro faleceu e a minha sogra nos chamou para vir morar com ela em Paciência, que é onde a minha residência atual, que eu moro na casa da minha sogra, né? Minha casa permanece em Uaíba, fechada, mas é o que eu moro em cima da casa da minha sogra. Irmãs, que luta. Porque aí veio o processo do casamento, da restauração do casamento, da gente casar de novo, e veio todas as afrontas. Porque aí foi um período que ele começou, eu vim morar no quintal da minha sogra, foi um período que ele começou a me tratar mal do nada. Ele começava a falar, você está gorda, você está desleixada, você está isso. E por mais que eu fizesse qualquer coisa para ficar arrumada, para chamar a atenção dele, não era o suficiente. E ali eu comecei a me entristecer. É o deserto dentro de casa, porque muitos confundem, né? O retorno, né? Voltar. Acha que quando volta tudo bem, não é assim, gente. Não é. Não, eu tive que passar muito deserto. Tanto que quando eu converso com pessoas que passam por situação de divórcio, ou que estão em processo dentro do casamento, a primeira coisa que eu pergunto é: o que é que você quer? Você quer permanecer casada ou você quer separar? Porque a questão é, se permanecer casado, tem que esquecer, tem que trabalhar o perdão e trabalhar o processo, suportar o processo. E se quer separar, tem que saber muito bem o que quer. Porque não é fácil, né? Não é fácil. Eu converso muito, eu sempre sou a favor do casamento. E quando eu vim morar na casa da minha sogra, eu passei por esse deserto de humilhação, né? Ele dizer que ia comprar perfume para mim, que as mulheres que ele passa sentiu perfume na rua era mais cheiroso, e que não sei o quê, que não sei, muita coisa. Mas isso eu não entendia, que era porque o diabo já estava trabalhando com a mágoa dentro do meu coração novamente para me não casar. Porque eu comecei a trabalhar dentro dele e eu falei assim, bem, agora a gente vai casar. Nós vamos casar. E ele, não, eu não vou. Eu falei assim, então tá. Irmãs, ele começou a me humilhar, a minha sogra começou a querer mandar em mim, eu comecei a criar estratégias para fugir desses mando e desmando da minha sogra, né? Porque a minha sogra ficava para ele, ela tem que ir na mesma igreja que eu vou. As crianças têm que ir na mesma igreja que eu vou. E eu falei assim para ele, olha só, quantos anos você me conhece? Ele, tantos anos. Eu falei assim, qual foi a época que você disse para mim a igreja que eu tinha que frequentar? Ele, nenhuma. Eu falei assim, então não vai ser agora. Eu tenho que ir onde eu me sinto bem. E ali a mãe dele ficava, sabe? Eu descia de manhã, e quando eu vim morar com ela, eu trouxe os meus animais, né? Que eu falei para ela, eu tenho bicho. Eu não posso simplesmente abandonar os meus animais. E ali os cachorros fazem cocô e xixi, eu acordava cedo, limpava, né? E tem um gato que ele parecia que o diabo usava aquele gato para ir lá nas plantas dela fazer fezes para ela gritar comigo. Olha, irmãs, eu acordava de manhã para limpar, já vinha ela gritando comigo, nem me dava bom dia, nem a paz do Senhor. E é evangélica, tá? E ali ela me humilhava, eu ficava, Jesus, me dá paciência. E teve aí o Espírito Santo começou a me dar estratégia até nisso. Aí eu percebi que um dia ele chegou para mim e falou assim, Xane, minha mãe falou para mim que você tá chateada com ela. Eu, por quê? Não, porque ela falou dos bichos, você fechou a cara. Eu, tá bom. Aí eu falei assim, ela te contou o que ela fez? Ele falou assim, não. Eu falei assim, porque ela veio gritar comigo, eu não respondi, mas só fechei a cara mesmo. Ele, tem paciência com a minha mãe idosa. Eu falei, não, tudo bem. E aí eu criei estratégia, sabe o que eu faço, irmãs? Até hoje. Eu espero ele acordar e descer, porque eu sei que se ele acordar e descer e ela tiver de bom humor, com ele ela não vai gritar.
vai tratar ele bem. E se eu descer junto com ele ou depois dele, ela vai me tratar bem, porque ela não quer se fazer de má na frente do filho. E ali eu fui criando estratégia. E ali eu comecei a botar os papéis para correr, né? Eu botei escondido. Eu falei para ele, quando saiu do cartório, né, que eu consegui gratuidade, porque eu não tinha dinheiro para pagar e eu sabia que ele não ia me dar o dinheiro para pagar, eu peguei gratuidade. E quando eu saiu o papel para mim no cartório, eu falei assim, a gente vai no cartório para casar. E nisso eu tinha falado para minha sogra que eu estava vendo para casar. Sabe o que ela me respondeu? Para que casar de novo? Vocês já não estão juntos? Aí eu falei para ela, mas eu quero casar, eu quero sentar na mesa do Senhor. E ali, né, nós fomos no cartório, demos todas as entradas, ele aceitou. Aí, um dia antes da gente casar, né, novamente, a gente foi comprar roupa e tudo, e o meu esposo, ele só vai de calça na igreja e muito contrariado, porque ele só gosta de andar de bermuda. E ali ele pegou, fomos comprar, e eu falei assim, vamos ali ver uma aliança, né, que não sei o quê. Aí ele falou assim, não quero ver aliança, não. Por mim, eu nem casava. Irmãs, eu entrei numa loja, comprei uma aliança de aço baratinha para bem para ele. Aquilo doeu tanto no meu coração que o choro ficou entalado aqui. E ali eu fiquei andando com ele. Deus foi tão bom que colocou a esposa do meu pastor nesse dia, no mesmo local que eu, em Campo Grande. Aí ela, Cristiane, eu falei assim, oi, a paz. E eu com choro embargado aqui. Ela me deu um abraço, ela falou assim, fique em paz. Seu casamento é amanhã. Mas a vontade de dizer que eu não queria casar mais era maior do que tudo. O cuidado de Deus é tremendo, né? Olha, aí no dia seguinte, eu acordei. No deserto, depois foi quantos anos para até chegar ao casamento? Foram mais 10 anos. 10 anos depois, meu Jesus. E ali a gente foi para o casamento, nos casamos, né? Hoje já tem 7 anos de casado. Meu esposo é uma bênção, sabe? Nós temos dificuldade como qualquer outro casal, mas hoje a gente tem a maturidade de sentarmos, de conversarmos, de expormos um para o outro o que está errado, sabe? Quando um está de cabeça quente, o outro sabe que é para respeitar e ficar ali. Mas eu vou dizer para vocês, o meu esposo, ele se tornou... Deus me mostrou que ia transformar ele numa nova criatura, e transformou. Eu passei por uma cirurgia, vai fazer 8 meses agora, dia 21. Eu não conseguia dormir na cama, eu dormia só no sofá, porque eu não conseguia me levantar direito. E ali, meu esposo, ele tinha todo o direito de dormir na cama sozinho, mas ele fez questão de dormir no chão ao lado do sofá, para não me deixar sozinha, né? Esses dias no trabalho, porque eu trabalho num salão 3 dias na semana, e eu fui trabalhar com a bicicleta, pneu esvaziou, aí eu falei, poxa, eu vou ter que voltar para casa empurrando a bicicleta. Ele largou o que ele tinha que fazer em casa, foi lá, pegou a bicicleta, consertou o pneu, deixou a bicicleta para mim, né? E assim, ele hoje é uma pessoa transformada. Não digo convertido totalmente, né? Mas é um homem de Deus. Ele precisa ainda passar questões com Deus, que eu sei que Deus ele é amadurecimento na fé que ele precisa, né? Mas eu falo, eu passei todo esse deserto de sofrimento para me aprender coisas que hoje eu vejo que o Senhor ele trabalha na minha vida grandiosamente. O Senhor ele me dá estrutura, ele me dá fortalecimento, ele me dá aconchego, porque é o que eu falo. Existem batalhas, guerras travadas que nós passamos, que se ficarmos dentro do deserto murmuramos, nós não encontramos o caminho certo, nós não encontramos a vitória. Porque pensamos demais em reclamar e não pensamos em buscar. E todos os desertos que eu passei, o Senhor sempre me mostrou. A sua guerra não é em vão, você não está sozinha. E eu medito muito no Salmo 37, né? Deleita-te no Senhor. Espera no Senhor, confia nele.
né? E eu confio muito, irmãos, porque não foi só no casamento que eu passei dificuldade. Eu passei dificuldade com meus filhos. Meu filho está com 32 anos, ele vai e volta para Jesus, vai e volta para Jesus. E nisso, há 30 anos lá atrás, o Senhor me deu um sonho me mostrando que a guerra ia ser travada. Mas o Senhor trabalha na minha vida para lutar por ele. A minha filha, hoje em dia, é uma mulher de Deus, mas para ela se tornar uma mulher de Deus, Deus me fez passar por um deserto de escândalo com ela. Ela gravou um vídeo seminua, adolescente, com um namorado, e esse namorado na época pegou o vídeo e espalhou para o bairro inteiro. E todo mundo, eu só ouvia as bocas falando. Ah lá, filha de missionária. Filha, Deus me deu um escape. Sabe qual foi o escape? Vim morar com a minha sogra, mesmo no deserto com a minha sogra. Deus me tirou lá de Inhoaíba para que eu saísse do escândalo da minha filha. Porque eu vim para cá, para a paciência, com tudo novo, cama nova, guarda-roupa novo, geladeira nova, televisão, tudo novo. Eu só saí de lá com a roupa do corpo, eu não saí corrida. Mas Deus me tirou de lá, me trouxe para cá para transformar minha filha, transformar o meu casamento, para que tudo se moldasse. Hoje em dia, minha filha é uma mulher de Deus, casada, o escândalo se passou, todas as bocas que se bateram contra mim na época se fecharam, porque eu lembro, irmãos, como se fosse hoje, meu marido entrou dentro de casa furioso, que nem eu sabia da história do vídeo. Quando a gente descobriu, não, eu soube uma noite antes, porque aí a bomba estourou na internet, e eu entrei no Face Fake lá de quem expôs o vídeo, mas já tinha caído no WhatsApp e já era. E eu falei para a pessoa, estou indo agora para a delegacia te denunciar. Apaga o vídeo. A pessoa apagou, mas quando caiu no WhatsApp já era. E no dia seguinte, a diretora da escola me chamou, eu fui para a escola, e lá na escola ela conversou comigo, me mostrou os vídeos que eu não tinha visto ainda. E eu falei assim, meu Deus, o que eu faço? Aí a diretora falou assim, olha, eu se fosse a senhora... E nisso, a minha sogra já tinha me chamado para morar com ela, mas eu não sabia desses ocorridos. Deus já estava preparando o caminho. Só que eu estava enrolando para vir morar aqui em Paciência, porque eu não queria vir para cá. E aí a diretora falou assim, olha, eu consigo a transferência para ela onde você vai morar, porque eu, como mãe, não deixaria a minha filha aqui. Por mais que a sua filha tenha cometido esse erro, ela pode vir para a escola, um louco qualquer achar que ela é uma mulher fácil, e ela não é, ela é uma boa menina. E ali eu concordei com a diretora, transferi ela de escola, vim para a Paciência, né? E nesse dia que eu saí da escola, que eu vim para casa, o meu marido entrou como louco dentro de casa, porque aí já começou a todo mundo mostrar o vídeo para ele, ele que chegou em casa furioso, e ela chorando, tentando suicídio, que ela queria tentar o suicídio pela vergonha, né? Até hoje eu vi uma reportagem de uma modelo que aconteceu a mesma coisa e a modelo tirou a própria vida por conta disso. E quando ele chegou em casa, furioso, querendo bater nela, eu falei assim, para, escuta o que você está falando. Aí ele parou, você sabia que não sei o que? Eu falei assim, para. Aí ele falou assim, eu falei assim, olha só. Aí eu tive que usar a autoridade. Eu falei assim, olha só, Satanás quer ver sangue dentro da minha casa, mas Satanás, aqui você não vai ver sangue, não. Aqui tem a presença do Senhor Jesus. Apesar de ter tido um erro, mas o sangue do Senhor é todo poderoso dentro do meu lar. Aqui você não tem vez e nem tem poder. Pode bater em retirada. E ali, na mesma hora, meu esposo se acalmou. E ele, o que a gente vai fazer? Eu falei assim, por enquanto ela vai ficar dentro de casa, porque não vai sair. E eu não sei o que vai fazer com seus amigos. Ele falou assim, quer saber? Quando eles vierem me mostrar o vídeo, eu vou falar assim, que filha linda que eu tenho. Eu falei assim, isso aí. Quebra eles com essa resposta. E aqui a gente veio para Inhoaíba, estamos aqui há 8 anos. No início eu chorei muito, que eu não queria ficar aqui, eu sempre chorei e eu parei de chorar nos pés do Senhor, pedindo para voltar para Inhoaíba, porque eu falei para Deus, eu estou sendo egoísta, porque quando eu peço para o Senhor para ir embora daqui, eu estou pedindo a morte da minha sogra, e não é isso que eu quero. E tem 2 anos que eu parei de pedir ao Senhor para ir embora.
e está na mão dele. Eu estou sendo guiada por ele, por tudo que ele quer, faço a vontade dele, busco pela família, e assim, eu sei que a luta não vai terminar. A luta só termina quando eu fechar os olhos, porque enquanto eu estiver na terra, as lutas vai ter, mas eu tenho a certeza que a vitória vai ser grande, ainda que eu não esteja viva para ver as promessas do Senhor, porque Abraão, quando Deus fala para Abraão que ele vai ser pai de muitas nações, Abraão não tinha dimensão que ele seria o nosso pai. Abraão não viu a promessa toda concretizada, né? E hoje nós somos a promessa de Abraão lá atrás, que foi prometido. Abraão morreu, não viu. E eu creio que se eu morrer hoje, a promessa do Senhor vai se cumprir, porque a palavra do Senhor não volta. E eu sei que o Senhor fala para mim que assim como eu fui salva, a minha casa também servirá ao Senhor. E assim eu creio na vida de vocês, que assim como eu creio na promessa do Senhor, vocês têm que acreditar. Pode estar Marta bravio, pode você estar com medo da tempestade, mas o Senhor Jesus nessa noite manda te dizer que ele não saiu do barco, ele permanece dentro do barco, as águas estão agitadas, procure beber da água da fonte do rio que jorra sem cessar, procure ver o que está de errado se você não está caminhando certamente na presença do Senhor, comece a buscar na palavra, comece a buscar no jejum, na oração, no monte que o Senhor vai te direcionar o caminho certo. Porque quando buscamos o Senhor, ele nos dá o caminho certo para caminhar. E assim eu termino com esse pequeno testemunho. Glória a Deus, minha irmã. Glória a Deus. Irmã, você falou aí de Abraão, e assim, para as irmãs que muitas vezes querem trocar a sua bênção, né? Pensando, você quer dar uma ajudinha para Deus, Deus não quer a sua ajuda. Não tenta facilitar aí no deserto, não. Você tem que passar o processo. Você precisa viver o processo. O Senhor tinha uma promessa para Abraão, né? Pai de muitos. E Abraão andando com Ló, onde levantava o seu altar, mas olhava para Ló como um filho. Olhava para Ló como um filho e o Senhor diz, mas esse não é o seu filho. Essa não é a sua promessa. Não é isso aí que eu tenho para você. Né? Ele está andando aí com você, mas não é isso aí que eu tenho para você. Até que ele ainda questiona, mas, Senhor, como assim? Uma promessa de um filho? Minha mulher já velha, já de idade avançada, desacreditando. Quantos aqui não têm uma promessa do Senhor? Quantos aqui o Senhor não já falou? Olha, acalma o teu coração, tu tem que viver o processo. E a bonança, a promessa cumprida, está lá no fim do arco-íris, na pontinha. Aguarda o meu tempo, aguarda que eu estou mandando a tua resposta. Aguarda que eu estou mandando. Aguarda porque sou eu, através do Santo Espírito, que estou trabalhando dentro do coração do outro. Não é pela força do seu braço, ou pelo seu muito falar, mas é pela vontade do Senhor. Né? E a promessa sempre foi Isaac, nunca foi... Eu vou falar uma coisa para vocês, que toda vez que eu conto esse testemunho, né, que eu falo, que eu ajudo alguém que está com dificuldade no casamento, eu passo um vento, uma tempestade dentro do meu lar que vocês não têm noção. Como se, tipo, você foi ajudar, você está falando da sua vida, do que você passou, espera aí que eu vou te fazer passar de novo para ver se você vai suportar. Eu passo um vento, já tem umas 2 semanas que eu contei, o vento se levantou aqui de tal forma que o Espírito Santo teve que me dar sabedoria, muita sabedoria para poder lidar, né? Com o meu próprio esposo, com meus filhos, então assim, e mesmo assim eu não me acovardo, eu não tenho medo, porque se eu começar a me acovardar e a começar a ter medo, o diabo vai ver onde está a minha fraqueza e vai me derrubar. Mas maior é o Deus que eu sirvo, que vai me guardar. Né? E eu procuro sempre estar firmada em Efésios 6. Amém. Faz uso mesmo da armadura, né? Fica firme, fica forte. E a minha frase é: insista, persista e não desista. Aqueles que estão firmes, levanta a cabeça mesmo,
né? Não deixa a ventania chega, vai passa a ventania. Eu tenho raiz profunda, não tem como me carregar, ele fica abalado, como qualquer plantinha, né, que passa por um temporal. Mas as minhas raízes são profundas. Não é qualquer coisa que arranca minha raiz, tiro de onde eu estou. Estou firmada, firme, e sei em quem eu tenho crido. Né? Amém? Amém, irmãos? Ô, glória! Meu Deus! Olha isso, gente. Casou com 15, né, irmã? Casou com 15, Isso, passou 7 anos, não, 5 anos juntos, 7 anos, não foi? Aí depois de um deserto de 5 anos, aí isso. depois voltou, entre aspas, o retorno de Jedi, voltou ainda entre tapas, né, irmã? Tapas e beijos, mas retornou. E o Senhor, acredito que esse tempo, meu irmão, foi o Espírito Santo, tanto a irmã quanto o irmão, e vocês foram sendo lapidados. E Satanás, como viu que estava sendo moldado, os dois, foi atacar quem? Os filhos. É, desestrutura mais uma família, gente, do que os filhos. Os filhos na luta. Nossa, dói dobrado. Dói dobrado. Né? Só Deus sabe, assim, os momentos difíceis que eu passei, né? E, assim, foram noites de tremendos desafios, do diabo tentar me afrontar, tentar... teve uma noite que eu já fraca, já o diabo ele me segurou de tal forma, isso foi uma visão mesmo. Ele me puxou da cama e me prendeu pela parede, tentando me puxar minha alma. E nesse mesmo dia, eu indo para a igreja, eu falei assim: hoje eu vou para a igreja. Eu saí do portão de casa, o chão da rua até a igreja era corpos, esqueletos, demônios andando pelo chão, tudo em chama e eles pulando um em cima do outro, querendo me pegar e não me pegava. Eu sei que eu cheguei na igreja, eu pedi o pastor para me orar, que eu achei que eu estava ficando louca. Só É que muito aí, triste. quando eu voltei, eu falei assim: eu vou voltar pelo mesmo caminho, que eu sou teimosa, né? E eu falei assim: eu vou voltar pelo mesmo caminho para ver se eu vejo esses demônios. Mas graças a Deus eu não vi nada, porque eu achei que eu estava manifestando, mas já era Deus abrindo ali meus olhos espirituais. Eu estava mostrando os fatos no meio do caminho. Gente, vocês sempre, se vocês acordarem, levanta as mãos, sabe? Profetiza no teu lar, profetiza mesmo o Espírito Santo dentro do teu lar. Qualquer espírito que esteja aqui que não venha do Senhor, que se retire agora. Você não tem lugar, você não tem liberdade, eu não te dou legalidade na casa, sabe? Porque a palavra do Senhor diz que a nossa voz, a nossa oração tem poder, gente. A oração tem força. Então, por força e por fé, né, irmãos? Você vai orando dentro do seu lar. Você acordar, levanta sua mãozinha, você faz oração dentro do seu lar. E às vezes você anda em lugares, ou pessoas andam em lugares, entram no céu. E esse É o que peso, falta nas pessoas, né, pastora Silvia, é que elas se apoiam muito na fé do irmão, na fé do pastor, na fé da missionária, na fé é, do diácono, do presbítero, mas não se apoiam na própria fé. Eu, muitas das vezes, dentro desses desertos, eu tive que passar sozinha. Deus fez pastor ficar ocupado, irmão ficar ocupado, para que eu não tivesse apoio de ninguém, para mim entender que eu precisava passar aquilo sozinha. E muitas das vezes, dentro do meu lar, como a pastora está falando, eu chegava em casa, eu começava a varrer casa, começava a limpar a casa, eu começava a passar pano nas paredes, falando para o demônio ir embora. Pode sair da minha casa, aqui você não tem poder, pode sair da minha família, aqui você não tem vez, a minha família é do Senhor, aqui você não tem entrada, não tem estadia, aqui é a estadia do Espírito Santo, aqui você não fica. a legalidade, né, que a gente dá é para o Espírito, né? Então, querida, eu agradeço do fundo do meu coração, né? Muito mesmo, viu, minha irmã Cristiane? E se propôs a entregar esse testemunho, como a irmã falou, né? A gente sofre guerra às vezes quando a gente está mexendo. É igual mexer em desespero, né, irmão? Porque Satanás, ele não quer a tua família bem,
Ele não quer tratar você. Quando tem alguém que se levanta para ajudar, para ser facilitador, ele passa por luta, irmão, porque tem perseguição no reino espiritual. Mas eu louvo ao Senhor pela vida daqueles que propõem, coloca à disposição para ajudar todos esses que estão aqui, né? E com vidas que estão querendo desistir, pessoas que estão desanimadas, fracas, como a irmã bem frisou na questão do suicídio, porque a depressão, dado dentro desses casos, é um percentual alto. Na sua grande maioria, quem entra no deserto, eles estão dentro também da depressão, porque passam as fases, né, da negação no início, não aceita, não, eu não aceito isso, aí depois começa a ver o tempo passando, não vendo resposta, aí começa a entender que aí a ficha começa a cair realmente do que está acontecendo, e esse é o momento do ou cai de vez ou levanta, e muitos caem de uma vez, eles não conseguem se levantar e buscam apoio e ajuda. E muito obrigada pelos missionários, muito obrigada por todos aqueles que tiveram, que se levantaram, que deram seus testemunhos aqui no final. Eu agradeço demais a minha irmã Cristiane, que se levantou. Pastora, deixa eu falar só para terminar, me perdoa estar te interrompendo, mas eu agradeço pela oportunidade. E o Senhor está falando aqui no meu coração que nessa live tem uma pessoa que está chorando, tentando tirar a própria vida, mas que o Senhor manda dizer que esse deserto vai passar, que esse deserto não é definitivo, ele somente é temporário, que ele está abraçando essa pessoa nesse momento. Eu não sei quem é, eu não sei dizer quem é, mas o Senhor, ele sabe quem é. E eu falei assim, mas Senhor, por quê? Eu falei de suicídio 2 vezes, Senhor, porque tem alguém nessa live tentando tirar a própria vida. E eu vou entrar com restauração. Glória a Deus. É confirmação. Confirmação, porque eu toquei no assunto também, gostaria de escutar, falando aquela pessoas que estão realmente assim, tentando desistir, parar a caminhada, desde para baixo, né? Pessoas que estão querendo desistir, parar a caminhada, desacreditadas, mas o deserto ele não pega só um campo, são várias áreas na vida da pessoa, e às vezes se precisa ouvir o testemunho para te dar uma estratégia diferente. Não que a tua vida seja igual à da missionária Cristiane, mas você vai ver na atitude ou em algumas coisas, né, alguma postura, o que Deus fez ali, você vai, peraí, me deu uma luz aqui, eu acho que eu também tenho que mudar em tal ponto, porque no meio dessa caminhada você começa a descobrir que você tem um gênio ruim, que você não é florzinha, não, que você tem que ser trabalhado, lapidado, e dói assumir que você é isso. Porque quando entra o deserto, você entrou no deserto por conta do outro. Nunca foi porque você causou o deserto. Não foi você quem gerou o deserto. Aí quando a fichinha começa a cair, você começa a entender. Não, peraí. Eu também ajudei nessa história. Eu também fui participante nessa história. Aí quando chega nesse ponto, é que aí o Senhor diz, pronto, filha, agora tu reconheceu. Agora tu vai começar a me encontrar. Agora nós vamos bater um papo de intimidade. E é sempre bom, irmãos, quando você faz essa autoanálise. É muito bom, porque evita mais na frente situações novas aparecendo. Aí você já vai olhar desconfiada, já vai dizer, epa, isso aí eu já sei no que vai dar. Ei, peraí, isso aí mexe em tal área comigo, vai acionar um gatilho aqui, eu não estou à disposição mais desses gatilhos, porque tem um desgaste muito grande. Como a irmã falou, melhor calar, esperar o outro calar, né? Então, vai amadurecendo muitos pontos. Eu acredito que é isso que o deserto tem para ensinar para cada um. Enquanto você demorar para aprender tudo isso, mais tempo vai demorar para parar de rodar no deserto.
Amém? Vamos orar, irmãos? Vamos orar. Eu quero orar por você. Amém? Pai querido e amado. Obrigada, Senhor, em nome do teu filho Jesus, pela vida da minha irmã Cristiana. Quantos anos, meu Deus? Há quantos anos, Senhor, tem passado, Pai, por situações complicadas, Senhor, dormir no chão, situações de privação, meu Deus, de humilhações, mas o Senhor restaurou, o Senhor a levantou. Mesmo, Senhor, dentro da tua casa, Pai amado, ainda assim, ela precisava ser lapidada e restaurada todos os dias. Mas nós te louvamos, Senhor, e agradecemos porque o teu Espírito Santo se colocou do lado dele, a conduziu, Senhor, mesmo em meio às tribulações. Mas o Espírito Santo a conduziu em luz, deu momentos e palavras certas para poder sair de verdade. Em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos por isso. Agradecemos pela Marinete, que está aqui na live. Agradecemos pela vida da Gabriela, Pai. E o Senhor tem planos na vida dela, planos tremendos na vida da Gabriela, da Marcela. Mas o Senhor vai fazer coisas tremendas, eu creio, em nome de Jesus. Porque há promessa do Senhor em muitas áreas na tua vida, Gabriela. Em muitas áreas na tua vida, porque você acha que está tudo parado. Mas o Senhor tem uma promessa na área profissional. E é para a honra e a glória do Senhor. Nada é sobre mim. É tudo sobre o Senhor. Mariane, Deus a abençoe. Sente falta da irmã. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe dos planos que Ele tem para a tua vida, as promessas, a caminhada. O Senhor sabe que tem coisas maiores chegando no teu caminho também. O Senhor sabe que tem promessas chegando. Senhor, tu sabe que tem promessas chegando dentro do Senhor para a tua vida. Existe uma resposta de uma proposta que já te foi feita. E eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas, vai te dar essa resposta em tempo breve, em nome de Jesus. Luísa, que o Senhor venha cuidar mais e mais de ti. Que o Senhor venha abrir cada vez mais, Senhor, as portas para minha irmã Luísa. Que ela venha, Senhor, se olhar mais, se amar mais, acreditando cada vez mais na presença do Espírito Santo. Senhor, através do seu Espírito, Luísa, fala para ti. Que tu não ficarás desamparada, diz o Senhor, nem tu e nem os pequeninos. Amém? Pai, abençoa, Senhor, a vida da Fernanda, abençoa a vida dela, porque o Senhor está tratando dentro do corpo, está trazendo cura no corpo da Fernanda, cura no corpo. O Senhor diz que um livramento vai estar dando, uma enfermidade, e eu creio, Senhor, que é para a tua honra e é para a tua glória. E o teu nome sendo glorificado todos os dias. Senhor, cobre cada um que aqui está, Senhor. Cobre cada um, Senhor. Caminhada, a entrada e a saída. Livra, Senhor, das festas. Livra, Senhor, do homem. Guarda ele debaixo das tuas asas. Esconde, Senhor, dos perigos e das aflições. Que o teu nome, Senhor, seja, Pai amado, a oração do amanhecer ao anoitecer. Que todos que aqui estão, e todos os que irão assistir, Senhor, esta live, que eles sejam fortalecidos no teu santo Espírito. Que a vida da missionária cristiana, ela seja erguida, Pai amado, para estar fortalecendo e edificando a vida de outras pessoas que, por muitas vezes, se sentem tão abandonadas dentro da própria congregação, por conta da sua situação. Quantos que têm seu ministério, Pai, afrontado, por conta do seu desejo. Nesta hora, Pai, nós precisamos, Senhor, de soldados que se levantam. Esses soldados, eles estão feridos. Então, eu chamo a Ti, Senhor, eu clamo a Ti, que é médico dos médicos, que tem cura para entregar. Que o Senhor tem, com seu Espírito Santo, derramar cura na alma, na mente,
cura no coração. Tira toda a perturbação da mente, Pai, das minhas irmãs, dos meus filhos. Tira, Senhor, todo o peso, toda a carga, Senhor, dos principados, Pai, que tem visitado, que tem insistido em derrubar essa família. Eu te peço nesta hora, Pai, que o Senhor seja, Senhor, aquele que entra e permanece. Seja constante, Senhor, dentro do lar e na vida dos meus irmãos. Em nome do teu Filho Jesus. Que tudo é para a tua honra, tudo é para o teu glória. Não é nada sobre nós, e tudo sobre o que o Senhor fez. Em nome de Jesus. Abençoa cada um que aqui está. A Carla, a Cícera, a Cláudia, a Claudia, a Cleis, a Andréia, a Bárbara, Senhor. A Bárbara, eu vejo tantas lágrimas da Bárbara. Meu Jesus, Bárbara, levanta a cabeça. Deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração. Não responde à afronta, tá? Só louva ao Senhor, que o mais ele fará. E irmã Carlos, o Senhor disse que vai te tirar de um canto e te levar para outro. E é tudo para a honra e a glória. Que o Senhor venha fazer transformação na vida, na família, na casa de cada um. Em nome de Jesus. E todo aquele que concorda com essa oração, dá um amém. Glória a Deus. Amém. 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 Meu Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Toda honra, Glória a toda glória ao Deus. Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome de Deus. Amém, pastor. Glória a Deus. Deus é fiel. Entrega na mão do Senhor e o mais ele fará. Deixa o Senhor Amém. e o Senhor trabalhar. O Senhor está fazendo coisas tremendas, né? E a gente tem que só aguardar o tempo dele e a vontade dele que ele estabelecido. Irmã Cláudia, que o Senhor entre no seu lar, meu irmão, e faça uma grande transformação, porque eu creio que o Senhor não vai deixar a vasilha vazia, como diz a palavra dele, né? A palavra dele diz que ele vai suprir a necessidade. Então, no tudo do teu coração, e o pão do amanhã, o Senhor já providenciou. Tudo é para a honra e a glória dele, em nome de Jesus. Minhas irmãs, minha irmã Cristiane, Deus abençoe. Um beijo no coração. Beijo no coração de todos vocês que ficaram até agora aqui conosco, né? Ouvindo o testemunho da irmã. Em nome de Jesus, vocês vão ter recompensa nos céus. Isso é o que importa. Olha para frente. Olha para frente, olha para o alto. Amém? Deus abençoe a todos. Paz. Tchau, tchau. Eterna gratidão, viu, irmã? Amém. Nada, eu que agradeço participar com vocês. Muito obrigada mesmo, né? E peço que orem pela minha vida, continue orando pela minha família. Eu agradeço muito, né? E sempre que eu puder ajudar, eu estou aqui como soldada de Cristo, marchando, né? Nós somos soldados marchando junto para a chegada da vitória final. Mas sempre que precisar, estou aqui.